pessoal, eu sou a Fernanda e o vídeo de hoje vai ser sobre os livros mais polêmicos do mundo. Mas antes de ir pro vídeo, não esquece de deixar o seu curtir e se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. E não esquece, se for fazer alguma compra na Amazon, compre pelo meu link que você ajude muito ao crescimento do canal. Os links estão todos aqui embaixo na descrição, então se for comprar, lembra pelo meu link. Bom, gente, esse dia eu estava lendo Ana Karenina, estava dando continuação nesse livro, como vocês já devem saber. E eu estava pensando assim, que a minha resenha, a minha opinião, quando eu finalizar, talvez seja um pouco polêmica, de acordo com as resenhas que eu já vejo, né? Porque a minha opinião talvez seja um pouco diferente das outras. Eu posso ser que eu passe a gostar do livro, pode ser, mas talvez não. Então isso me veio a ideia de estar pesquisando sobre livros polêmicos e trazer aqui pro canal para vocês. Bom, e o primeiro livro que eu trouxe aqui é de um autor bem conhecido aqui no Brasil, né? Que é o Monteiro Lobato, e o livro foi As Caçadas de Pedrinho. Como vocês já devem saber, esse livro foi banido das escolas em 2010. Isso pelo Conselho Nacional de Educação, né? Porque os livros do Monteiro Lobato, ele tem a criação de personagens racistas, que são inferiores e muito estereotipados, e principalmente a tia Anastácia. Então, naquela época a gente assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e a gente não notava, e era até uma coisa assim, essa é uma brincadeira, é algo comum de se escutar. Mas hoje em dia a gente já percebe que isso prejudica muitas pessoas, que isso é muito ofensivo. E eu trouxe aqui, eu até marquei aqui uma passagem de um dos livros dele. Tia Anastácia, não sei se vem, está com vergonha, coitada, por ser preta. E outra, e tia Anastácia, esquecida dos seus numerosos reumatismos, trepou que nenhuma macaca de carvão pelo mastro de São Pedro acima. E é guerra e das boas, não vai escarpar ninguém, nem tia Anastácia que tem carne preta. Então, como vocês podem ver, como que naquela época a gente não notou essas frases tão problemáticas, tão preconceituosas, tão racistas. E graças a Deus, hoje em dia, a gente já se percebe essas coisas. Então, são coisas que vêm sendo problematizadas, vêm sendo trabalhadas. E esse livro, Caçadas de Pedrinho, foi banido das escolas. As escolas não querem mais, justamente por estar apoiando o racismo. E as crianças lendo esse tipo de coisa, elas vão achar que isso é normal, que isso é natural, que é o que a gente via na nossa época, e não é normal. Bom, e outro livro também, que esse, assim, eu nunca tinha parado para pensar, mas é daí que vem o termo, que é o livro O Príncipe, do Maquiavel. Esse livro, assim, eu nunca tinha parado para pensar que o termo maquiavélico vem justamente do nome do autor Maquiavel. Esse livro, durante muito tempo, ele foi usado por tiranos como Stalin, Hitler e Napoleão. Então, durante muito tempo da história, esse livro foi usado como guia para esses tiranos. Porque, de acordo com o pensamento maquiavélico, os fins justificam os meios. Ou seja, você pode fazer qualquer coisa para chegar no fim que você deseja, no fim que você acha certo. Ou seja, como a gente pode ver, por exemplo, o Hitler. Ele fez toda aquela barbaridade, toda aquela monstruosidade com os judeus e com as pessoas que ele achava inferiores à raça ariana. Fez toda aquela barbaridade porque ele achava que justificava para o bem que ele queria alcançar. Bem, né, para ele, porque para as outras pessoas foi puro sofrimento. Então, muitos ditadores usaram isso como base, pois na mente doentia deles, tudo que eles faziam ia justificar para o bem maior para eles, né? Enfim. Mas vale lembrar que essa obra continua sendo objeto de estudo e que ela pode ter várias interpretações e não somente essa. Eu tô citando essa porque é uma polêmica que tem rodeado no livro. Bom, gente, a vida do youtuber nem sempre é fácil. Vocês não sabem o que aconteceu. Tava gravando o vídeo e eu pensando que tava gravando aqui falando lindamente e não tava mais gravando. Gravou só 9 minutos de vídeo, ou seja, praticamente todo o resto do vídeo para gravar de novo. Então vamos continuar a gravação, né? Beber aqui um pouquinho d'água. Deu vontade de chorar. Então, já que falamos de Hitler, eu vou falar do livro dele, Minha Luta, que foi um livro que o próprio Adolf Hitler criou. E nesse livro ele expressou as suas ideias preconceituosas, antissemitas, racistas, anticomunistas e nacionalistas. Então, assim, é um livro cheio de coisas da qual ele acreditava, mas a gente sabe, né, que são coisas horríveis. E a gente sabe que tudo que ele fez são coisas, assim, abomináveis.
E tudo que ele acreditava tá nesse livro são coisas que o Partido Nazista apoia e acredita. E recentemente o livro agora passou a ser domínio público, ou seja, qualquer editora, qualquer pessoa pode estar publicando esse livro. Então é meio preocupante, porque um livro com todas essas ideias hediondas, numa sociedade tão preconceituosa, se esse livro sair, eu não quero nem imaginar o que vai acontecer. Eu acho assim que esse livro é um perigo para uma sociedade tão preconceituosa que é a que a gente vive atualmente. Já que eu tô falando de uma pessoa que acha que a sua raça é superior à outra, né, que ele achava que a raça ariana era superior, eu vou falar de uma pessoa que também tinha o mesmo pensamento e criou um livro chamado O Eixo da Civilização, que foi a Margaret Sanger. Não sei se é assim que se fala, né, mas tudo bem. Assim como no livro Minha Luta, ela exalta que uma raça é superior à outra. E nesse pensamento, ela acha que as raças inferiores devem ser escravizadas para que as raças superiores alcancem o que elas desejam, né? Alcancem o sucesso. E mais ainda, ela acredita também que as pessoas com deficiências físicas e mentais devem ser sacrificadas para que não poluem a raça pura, para que não prejudique a raça pura. Ai, gente, tem que respirar bem fundo o que se passa na cabeça de uma pessoa dessa. E o pior é saber que tem gente que apoia esse tipo de coisa. Então, esse livro, assim, gerou uma grande polêmica. E até hoje gera, né? Eu nem sei se esse livro existe, espero que não. Espero que ele tenha sido, assim, queimado, dizimado. Porque, enfim. Agora eu vou estar falando de 2 livros recentes. O primeiro dele é After. Esse livro é um livro, assim, bem problemático e bem polêmico. Por quê? Quando ele foi lançado, eu não me recordo, mas não teve a questão de confirmarem que realmente era um livro sobre relacionamento abusivo, e mais, não sei se tinha classificação etária. Ou seja, foi visto muitos adolescentes lendo o livro e romantizando o hard. Ai, que eu quero um amor desses pra mim. Gente, isso é muito preocupante. Porque eu, adulta, estou ciente que esse livro retrata um relacionamento abusivo. Eu nunca li. E nem quero, nem pretendo. Eu assisti um filme e não gostei. Mas assim, nem todo adolescente tem essa ciência de perceber que esse relacionamento não é um relacionamento saudável, não é um relacionamento que se deva praticar. E muitas pensam assim que querem ter esse tipo de relacionamento. Então, assim, é bem preocupante. Então, é por isso que eu acho fundamental todo livro ter alerta de gatilhos, deixar específico sobre o que é esse livro e a classificação etária. Eu acho assim, todo livro deveria ter. E outro no mesmo estilo de pegada é 365 dias. Esse aqui, pra mim, é o mais problemático. Não li e não faço a menor questão de ler, e muito menos assistir ao filme. Eu tenho amigos que assistiram o filme e disseram que são louca pelo homem do filme, que ai, que tudo, que não sei o quê. Só que aí que tá o ponto da questão. Ele é lindo, confesso, maravilhoso. Mas a gente tem que levar em consideração que o que ele fez não é correto. Não é porque ele é lindo que dá pra passar um pano, não. Vamos entender. O livro é um romance dark. Ótimo, eu entendo que esse romance é um romance dark, mas entendo que sequestro não é correto. Beleza, vou aproveitar a leitura. Agora, eu romantizar um sequestro porque o cara é bonito, porque eu tô shippando os dois, não. Se um adolescente, de novo, um adolescente lê isso, acha normal, romantiza, acha bonito. Então, não, né, gente? Eu não faço questão nenhuma de ler. Eu sei que muitas pessoas gostam, eu respeito quem gosta, mas não faz o meu estilo de jeito nenhum. E fora também que quando eu estava pesquisando sobre isso, eu vi que tem algumas polêmicas da autora, algumas coisas que ela fala, depois que não falou. Então, eu não fui muito a fundo nisso não, mas se vocês tiverem curiosidade, pesquisem mais sobre a autora. E um livro que esse sim foi uma polêmica assim enorme, foi Meu Filho, Meu Tesouro. Esse é um livro de 1946, do autor Benjamin Spock. Não é assim que se fala, provavelmente. Esse Benjamin, ele era um médico, né? E ele ensinava nesse livro as mães de primeira viagem, as mães com seu primeiro filho, a como cuidar desse bebê para que ele fosse mais saudável, que ele vivesse plenamente. Mas, o que aconteceu? Muitas das dicas que foram dadas foram letais. Não tem o valor exato, não tem o cálculo exato, mas estima-se que ele matou mais de 50 mil bebês com essas dicas dele. Inclusive, uma das dicas que ele dá era que o bebê deveria dormir de barriga para baixo
O que a gente sabe que hoje em dia é proibido, eles não, é proibido assim, né? Os médicos hoje em dia não aconselham que o bebê durma com a barriga para baixo, porque pode haver sufocamento. E um livro que eu falei recentemente dele aqui, que eu tinha medo de ler, e eu acho que eu não vou ler realmente, é Lolita, do Vladimir Nabokov. Gente, esse livro é, assim, duas polêmicas. Ele aborda pedofilia e incesto. Aqui a gente tem um homem, se eu não me engano, de 38 anos, que é apaixonado por uma criança, gente, de 12 anos. Não vem com essa história de pré-adolescente, não. Ela só tem 12 anos e ele está apaixonado por ela. E o pior, a história piora. Ele vai se tornar padrasto dela e quando ele se torna padrasto dela, eles vão ter uma relação sexual. Ou seja, abuso sexual, né? Porque uma criança de 12 anos não pode estar tendo esse tipo de escolha. Ou seja, eu não tenho mais a menor vontade de ler esse livro. Eu acho que esse é um livro que eu vou dizimar, fazer de conta que não existe. Eu sei que é um clássico, eu respeito quem gosta, mas pra mim não dá. É uma leitura, assim, que eu dispenso. E um livro, assim, que gerou bastante polêmica foi Versos Satânicos, do Salma. Esse é um livro, assim, de 1988. E assim, gente, esse livro, ele quase levou à morte do autor, porque esse livro, ele conta a história de dois muçulmanos que sobreviveram a um atentado terrorista, e um deles vai virar o demônio e o outro vai virar um anjo. O livro dele é cheio de críticas e sátiras contra o islamismo e ao Alcorão, né, que é o livro sagrado deles. Então, na época, os religiosos ficaram revoltados com tudo isso. Então, eles estavam pagando milhões para que as pessoas fossem procurar esse autor e cometessem assassinato. Então, nessa época, inclusive, ele teve que ter proteção policial para evitar a sua morte. Então, isso, assim, foi uma grande polêmica. E essa polêmica dele quase levou a vida dele. E agora, falando de religião, um outro livro bem polêmico é o Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago. Esse autor é super premiado. Nesse livro dele, ele narra a história... Segundo ele, Jesus Cristo era um mero mortal, era como qualquer outra pessoa, não tinha nada de importante nele, não tinha nada de mais nele. E o pior, ele ainda narra que Jesus Cristo teve um romance com Maria Madalena. Isso foi uma ofensa religiosa, então foi uma grande polêmica na época e até hoje continua sendo uma grande polêmica esse livro. Agora, um livro que eu não imaginava que tinha tanta polêmica é O Apanhador no Campo de Centeio. A real polêmica é que o assassino do John Lennon, né, dos Beatles, alegou que o que incentivou ele a cometer esse crime foi inspirado no livro O Apanhador no Campo de Centeio. E também teve uma outra pessoa que matou uma atriz e também disse a mesma coisa, que se inspirou nesse livro. E também teve um atentado a um ex-presidente. E essas pessoas disseram a mesma coisa, que se inspiraram no Apanhador no Campo de Centeio. Então, isso que gerou a grande polêmica. Não foi nem em si a história do livro, mas foi as pessoas dizerem que se inspiraram no livro. Agora, essa eu não sabia, que é uma das minhas sagas favoritas, que é Harry Potter. Diz que já gerou e até hoje gera grande polêmica, porque, segundo algumas pessoas, o livro ele traz ocultismo e satanismo. E nos Estados Unidos é uma religião e nas escolas de lá é proibido ter aulas de religião, ou seja, algumas pessoas foram a tribunal para poder tirar esses livros das escolas e alguns lugares conseguiram, por exemplo, os canadenses, os americanos e as inglesas. É proibido ter em qualquer prateleira da escola livros de Harry Potter. Bom, e o último livro é Os 120 Dias de Sodoma, do autor Marquês Sade. Esse livro ele é muito polêmico, eu li a sinopse dele e basicamente fala de homens que vão trancar 40 vítimas, 40 pessoas em um castelo, mais 4 cafetinas. Não, e o detalhe é que dessas 40 vítimas que foram submetidas a torturas, orgias, assassinato, metade, a maioria delas eram crianças e adolescentes. Então é um livro bem pesado, é um livro bem macabro e que acho que até hoje gera toda a polêmica. Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que agora a gravação tenha dado certo. Deixa aqui nos comentários se você já sabia dessas polêmicas e deixa aqui nos comentários um livro bem polêmico que você já leu. E até o próximo vídeo.